Olá, leitores da Bíblia, bem-vindos ao dia 311. Eu sou a Tati Camargo do Mulheres com Fé e juntos estamos lendo a Bíblia por completo com apenas 15 minutos por dia e alguns minutos adicionais para o mini estudo bíblico. Hoje eu vou ler para vocês Mateus capítulo 24, mas antes vamos fazer a nossa oração. Senhor Deus, amado Pai, Criador dos céus e da terra, nosso Senhor, Salvador, Pai grandioso, bondoso, cheio de graça e misericórdia, muito obrigada pelas suas bênçãos em nossas vidas. Obrigado pelo seu cuidado, pela tua provisão. Obrigada, Senhor Deus, pela oportunidade de lermos a tua palavra, de termos a oportunidade de se relacionar profundamente contigo. Que o teu Espírito Santo nos ensine a tua revelação, que nos ensine a tua vontade, nos dê sabedoria, nos dê entendimento, nos dê compreensão do que estivermos lendo hoje, Pai. Que a tua palavra seja internalizada em nós, para que possamos lembrar de tudo que lermos para compartilhar com as pessoas que nós encontrarmos. Abençoa os nossos caminhos, abençoe, Pai, cada ouvinte que está aqui nesse projeto, nessa busca de te conhecer a cada dia. O Senhor conhece o coração de cada pessoa que está ouvindo este áudio e os intentos de seus corações. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor cuide de cada um, dando fé, esperança, paz, direção do teu Espírito Santo para cada um. Em nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo 24. O sinal do fim dos tempos. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. E eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos quando acontecerão essas coisas, Senhor, e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: Cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles o entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível da qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa, não desça para tirar dela alguma coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados. Se então alguém lhes disser: Vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas que, se possível, enganar até os escolhidos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Assim, se alguém lhes disser: Ele está lá, no deserto, não saiam, ou ali está ele, dentro de casa,
não acreditem, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que ele está próximo às portas. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. O dia e a hora são desconhecidos. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isso, se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem seu senhor encarrega dos de sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz o servo que o seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponho que esse servo seja mau e diga a si mesmo: meu senhor está demorando. E então comece a bater em seus conservos e a comer e a beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera e numa hora que não sabe. Ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Amém. Vamos para o nosso mini estudo bíblico. Mateus 24 tem a mesma narrativa de Marcos 13, que nós lemos ontem, mas com outros detalhes diferentes. Então, nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais nesta narrativa de Mateus. Bom, Mateus 24 faz parte do chamado Sermão Profético ou Discurso do Monte das Oliveiras. Ele ocorre poucos dias antes da crucificação de Jesus. Após deixar o Templo de Jerusalém, Jesus anuncia sua completa destruição, o que provoca perguntas dos discípulos sobre o fim dos tempos e a sua vinda. Para nós, é importante lembrar o peso que o templo tinha para os judeus no primeiro século. Era o símbolo da fé judaica e da presença de Deus. Após o exílio babilônico e a reconstrução do templo por Zorobabel, Herodes o Grande empreendeu uma reforma gigantesca que transformou o templo em um dos edifícios mais impressionantes do mundo antigo. Jesus, ao profetizar que não ficará aqui pedra sobre pedra, abalou profundamente a mente dos discípulos. Eles associavam a destruição do templo ao juízo final. Por isso, as perguntas no versículo 3 refletem essa confusão. Dize-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos.
Jesus carrega tanto um cumprimento próximo relacionado à destruição de Jerusalém, em 70 depois de Cristo, quanto elementos escatológicos que apontam para o futuro retorno de Cristo. Mateus 24 não deve ser lido de forma simplista ou linear. A sobreposição de profecias com linguagem simbólica e literal entrelaçadas. Bom, os discípulos, admirados com o templo, recebem essa chocante revelação de Jesus, que não ficará pedra sobre pedra. Na sequência, no Monte das Oliveiras, os discípulos fazem 3 perguntas. Quando isso acontecerá, qual o sinal da vinda de Cristo e qual o sinal do fim dos tempos. Essa fusão de eventos no pensamento dos discípulos é essencial para entender o discurso. Jesus alerta sobre os falsos cristos, guerras, fomes, terremotos e perseguições. Todos esses eventos fazem parte do que ele chama de princípio das dores, uma alusão a contrações iniciais antes do parto. Na época entre a ascensão de Jesus e a destruição de Jerusalém, todos esses sinais de fato aconteceram. Houve conflitos, fome e terremotos registrados na história daquele período. Além disso, Jesus fala da traição e do esfriamento do amor e também da pregação do Evangelho em todas as nações antes do fim. Jesus menciona também o sacrilégio terrível, lá no versículo 15, fazendo referência a Daniel. Historicamente, entende-se que isso se cumpriu quando os romanos, com seus estandartes e ídolos, profanaram o templo em 70 depois de Cristo. Jesus orienta a fuga imediata, mostrando que para os discípulos da época esses eventos eram concretos e literais. Dos versículos 29 ao 31, Jesus usa a linguagem apocalíptica, comum no Antigo Testamento, como em Isaías capítulo 13. Ele fala do escurecimento do sol, da queda das estrelas e do abalo dos céus. Esta linguagem não precisa ser lida como um evento astronômico literal, mas sim como uma forma de comunicar o juízo de Deus sobre Jerusalém. A vinda do Filho do Homem aqui aponta não necessariamente ao retorno final de Cristo, mas a sua vinda em juízo sobre Israel, demonstrada na destruição de Jerusalém. Jesus usa a figueira como ilustração quando os galhos brotam, o verão está próximo. Da mesma forma, quando os discípulos vissem os sinais, deveriam entender que o juízo estava às portas. Ele é categórico, não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. A palavra geração se refere à geração contemporânea de Jesus, ou seja, aquelas pessoas presenciaram o cumprimento dessas profecias. Jesus afirma que o dia e a hora exatos são desconhecidos, inclusive por ele em sua humanidade. Essa declaração, longe de anular o que foi dito antes, reforça a necessidade de vigilância. O exemplo dos dias de Noé mostra como as pessoas vivem despreocupadas até que o juízo chega inesperadamente. Jesus encerra o capítulo com a exortação à fidelidade. O servo prudente cumpre suas responsabilidades, mesmo sem saber quando o Senhor voltará. Já o servo infiel abusa da sua posição, esquecendo-se do que o juízo é certo. Essa distinção ecoa a parábola dos talentos e o ensinamento sobre vigilância em Mateus 25. Grande parte do que Jesus profetizou se cumpriu de forma impressionante na destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo. Os sinais iniciais, a tribulação, o sacrilégio e o juízo sobre o templo aconteceram exatamente como ele previu. Isso demonstra a autoridade profética de Jesus e a veracidade das Escrituras. No entanto, Mateus 24 também aponta para um cumprimento final. Há elementos que ultrapassam o cerco de Jerusalém e se conectam ao retorno glorioso de Cristo, como em Apocalipse 21. Ao ler Mateus 24, nós podemos aprender que Deus cumpre o que promete. A destruição do templo, algo impensável na época, aconteceu conforme a palavra de Jesus. Também somos chamados à vigilância. A vida cristã não permite acomodação. Não sabemos o dia nem a hora, mas devemos viver preparados, como ensina Mateus capítulo 25, versículo 13.
O outro ensino fundamental é a perseverança. Jesus disse que aquele que perseverar até o fim será salvo. Não se trata de ganhar salvação pelas obras, mas de provar pela constância a autenticidade da fé. Por fim, há um alerta contra o engano religioso. Falsos cristos e falsos profetas sempre existirão. Por isso, precisamos conhecer as Escrituras, permanecer firme na verdade revelada, como também nos exorta em 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17. Esse capítulo nos lembra, em meio ao caos, Deus está no controle. Seu reino avança e nenhum evento foge ao seu plano soberano. Amém? Que Deus abençoe você grandemente e eu te encontro no próximo áudio. Tchau, tchau.